profissionalismo tem muito disso. Você olha para um profissional, quais são as atitudes esperadas de um profissional de saúde? Isso é o profissionalismo. E se a gente puder dizer o que é o mínimo esperado, a gente consegue ensinar e melhorar a performance, mesmo naqueles que não têm essas habilidades de maneira tão espontânea e natural, como também conseguimos aprimorar nas pessoas que são naturalmente inclinadas a estas atitudes, valores, procedimentos que a gente imagina que são típicos de profissionais de saúde. Neste episódio, a doutora Ana Maria Siriani, referência nacional em fisioterapia musculoesquelética e educação em saúde, compartilha sua experiência sobre os desafios da formação clínica e o papel da atualização constante na prática profissional. Com mais de 20 anos de atuação, ela apresenta 12 dicas práticas sobre como se posicionar como um bom modelo, mostrando que aprender e ensinar vão muito além da técnica, envolvem atitude, ética e propósito. Um episódio inspirador que une ensino, ciência e evolução profissional. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio especial do podcast do Fiz em Ortopedia, o podcast Aprender e Ensinar. Esse é o episódio número 99 e antes de eu começar, eu quero dizer que ele está especial. Como sempre, mas sei lá, acho que hoje eu fiz um episódio pensando nesse Dia dos Professores que acabou de acontecer. Você deve estar ouvindo esse episódio, pode ser em qualquer dia, qualquer ano, em qualquer tempo, mas hoje é dia 18 de outubro de 2025 para mim e o Dia dos Professores acabou de acontecer. Acabou de acontecer também o Dia Nacional da Fisioterapia e eu vou falar a respeito de um item muito importante dentro da educação, dentro do profissionalismo, que é o nosso papel como modelo para os demais. E então fica aí, porque o episódio está bem caprichado, bem especial. Mas antes, como é de costume, eu vou pagar um biscoito aqui para os meus melhores ouvintes, aqueles que, além de escutar o episódio, deixam comentários, compartilham suas experiências, falam a respeito daquilo que estão pensando e sentindo quando escutam o Aprender e Ensinar. E eu agora estou fanzoca dos comentários que ficam lá no Spotify. Se você ainda não nos segue no Spotify, não deixou sua estrelinha lá pro podcast do Fiz em Ortopedia, este é um bom momento, porque eu estou lendo os comentários todos que estão ficando por lá. E eu quero comentar aqui um, um comentário assim super precioso que a Manu Melim deixou para nós no episódio número 98. É um episódio a respeito de provas de alta decisão, então aquelas provas que a gente faz em concurso, vestibular, prova para especialização, para residência, provas que têm um poder decisório importante na carreira da gente. E a Malu escreveu assim: eu sempre me impressiono com o fato de que o tema do podcast casa perfeitamente com o que eu preciso ouvir no momento. Não é à toa que é meu favorito. É o meu favorito também. E eu vou agora fazer minhas provas muito mais consciente e até reconfortada. Manu, a gente está daqui do Fiz em Ortopedia mandando as melhores energias, aquele pensamento positivo, aquele desejo verdadeiro de que você tenha muita boa sorte nas suas avaliações, porque sim, existe um elemento de sorte, tem que cair aquilo que a gente também estudou, também sabe, e a gente deseja que você vá super bem, que seja aprovada e que, se não for aprovada, que você se lembre da mensagem principal desse episódio, que é entender esse processo como parte de um momento e não como parte da sua própria identidade. Então, vai lá, faça suas provas e depois, se você passar, passa aqui no 99 contar pra gente se você foi aprovada, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada. Eu também vou deixar um beijo especial para uma colega próxima que tem escutado os episódios e que me escreveu pedindo
o artigo, né? Não foi só ela, não. Eu tive um pedido de artigo indo para a Argentina. Mauro, acho que é Baroni, o segundo nome dele, me escreveu perguntando se eu podia compartilhar o paper com ele do episódio. E a Raquel Sugano. Então, gente, muito obrigada. Obrigada por escutarem. Obrigada por estarem curtindo essa série de episódios das 12 dicas dos artigos da Medical Teacher. Hoje é mais um desses episódios. Eu tava pensando, talvez eu faça 12, mas não vou prometer nada, não. No episódio número 99, então, eu vou falar a respeito do artigo, que é da autora Elizabeth Iris Lamb e do Hugh Albert, espero ter falado certo o nome deles, que são 12 dicas para que a gente se posicione como um bom modelo. Logicamente, o artigo está falando de ser exemplo, modelo dentro do contexto da educação médica, mas, de novo, a gente faz essa adaptação para todas as profissões de saúde. E ao longo do episódio eu vou falar de sermos modelos não só no ambiente educacional, mas também na nossa prática profissional, porque afinal de contas, isso é uma parte importante do profissionalismo, que é se portar de uma boa forma a ponto de que as pessoas olhem para você e reconheçam em você valores, atitudes, coisas que elas gostariam de espelhar, de repetir e de ter como modelo. Em inglês, isso tem um nome que se chama role model ou role modeling. E eu queria começar esse episódio compartilhando com vocês a experiência que eu tive quando eu fui para o meu pós-doc na Universidade de Washington. Eu fiquei. Todo mundo, quando eu falo Universidade de Washington, todo mundo pensa Washington DC, mas eu fui para o estado de Washington, que fica bem ao norte dos Estados Unidos, na costa leste, né? Eu fui para Seattle. E em Seattle, eu descobri na UW que várias coisas que nós, no Brasil, tomamos por definidas na personalidade da pessoa que se candidata à vaga de uma profissão de saúde, tudo aquilo que a gente acha que é natural, inato naquela pessoa que vai ali no vestibular escolher ser, por exemplo, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, tudo aquilo que a gente acha que é característica de personalidade, nos Estados Unidos é encarado como algo que pode ser ensinado e desenvolvido. E eu vou comentar isso porque o role model tem muito a ver com isso. Então, para nós, parece que é natural, inato, você olhar alguém que você admira e que você gostaria de se parecer com. É mais ou menos como você imaginar que criatividade é algo absolutamente inato e não pode ser treinado. A gente olha para um profissional de saúde e imagina que ele naturalmente seja uma pessoa que se comunica bem, que é empática no sentido de conseguir ouvir, escutar, acolher, humanizar o seu atendimento. Para os estadunidenses, esse tipo de habilidade, ela pode ser sistematizada, ensinada, programada para ser desempenhada de uma maneira ótima, otimizada, tá? E eu me surpreendi muito com isso no começo, porque eu também tinha essa ideia de que essas coisas eram naturais, espontâneas. Por outro lado, ao longo dos anos como professora, eu fui percebendo que, de fato, não é todo estudante que chega para nós que tem essas habilidades socioemocionais, de comunicação, de liderança dentro do grupo, para, por exemplo, fazer a gestão de um serviço. Essas habilidades, elas nem sempre estão naturalmente nesta pessoa que escolhe uma profissão de saúde. E quando a gente diz qual é o mínimo esperado, quando a gente tem clareza do que, como profissão, a gente gostaria que a gente se parecesse, né, que tem essa cara do profissionalismo, o profissionalismo tem muito disso. Você olha para um profissional, quais são as atitudes esperadas de um profissional de saúde? Isso é o profissionalismo. E se a gente puder dizer o que é o mínimo esperado, a gente consegue ensinar
e melhorar a performance, mesmo naqueles que não têm essas habilidades de maneira tão espontânea e natural, como também conseguimos aprimorar nas pessoas que são naturalmente inclinadas a estas atitudes, valores, procedimentos que a gente imagina que são típicos de profissionais de saúde. E o role model, ou a pessoa que a gente pode modelar, né, que é muito da psicologia, o pessoal da psicologia não, talvez o termo correto seja o pessoal da coisa do neurolinguístico, do treinamento, é dessa coisa da psicologia mais de organizações. Essa coisa da modelagem, de você escolher alguém que você não gostaria de ser a pessoa, mas você gostaria de ter características, condutas, aquela pessoa que é um exemplo para você. O professor, ele naturalmente assume esta posição por estar nesse papel de mediar, de facilitar, de estar ali meio na frente, da organização da experiência de aprendizado. Meio não, né? Totalmente na frente da organização da experiência de aprendizado. Professores podem ser, ao mesmo tempo, né, bons ou maus exemplos. Então, todo mundo lembra de algum professor, ou de alguma atitude, às vezes até pontual, de um professor que você fala assim: olha, isso eu não gostaria de ser, isso eu não gostaria de fazer. E por outro lado, também, nós todos temos na nossa memória algum professor que a gente fala: puxa vida, eu gostaria muito de ser essa pessoa, eu gostaria muito de ter a habilidade cognitivo, conhecimento. Eu gostaria muito de ser natural, espontâneo. A gente vê várias características nessas pessoas que a gente gostaria de ter. É lógico que os nossos primeiros modelos, eles normalmente estão dentro das nossas casas, do nosso ambiente familiar. Não é incomum entre os meus estudantes que, se eles pararem para pensar em modelos que eles têm, eles vão se referir a avós, a tios, a pai e mãe. Mas depois, quando a gente começa a pensar em carreira, em profissão, não é todo mundo que tem a sorte de ter no pai e na mãe, por exemplo, esse modelo profissional. Para muitos, como a profissão, por exemplo, da fisioterapia é muito nova, para muitos a gente não tem esta história na família para modelar. Então, de novo, né? Ser modelo de alguém é interessante. A gente gostaria de ter bons exemplos dentro da profissão. Mas a gente também aprende com os maus exemplos. E esse paper em especial, esse 12 dicas, ele vai falar a respeito de como ser um modelo positivo, né? Lógico. Ele foi publicado em 2024 e ele vai falar de coisas que servem tanto, lógico, para professores, como para as pessoas que organizam os currículos e também serve, lógico, para você pensar em como ser um bom modelo onde você está. Não é incomum eu receber comentários de jovens profissionais no meu Instagram dizendo como é difícil atuar dentro de organizações onde eles entram muito jovens, cheios de energia, de disposição, de novos conhecimentos e encontram lá colegas que estão há muito tempo na profissão, desgastados pelo serviço e que essas pessoas têm uma resistência a incorporar novas ideias, novos modos de fazer. E essa pessoa mais jovem, ela tem que enfrentar, além dos conflitos geracionais, né, logicamente, o desafio de inverter essa ordem que para nós é meio natural do mais velho ser um modelo e se comportar de maneira positiva, renovada, atualizada dentro desse ambiente. Então, para você que é mais velho num serviço e tem valores, coisas que você gostaria que os outros vissem como importantes, admiráveis, para você que é mais jovem e está chegando em serviços e gostaria de colocar uma nova energia nesse lugar, para nós que somos professores, todas as 12 dicas desse episódio servirão como formas da gente atuar
como uma presença positiva no nosso ambiente e, sobretudo, como bons modelos para aqueles que estão nos observando. É um episódio, como eu disse, muito inspirado no Dia dos Professores, mas eu acredito que todos podemos aproveitar essas 12 dicas que a Elizabeth e o Hug deixaram para nós nesse paper, então, publicado na Medical Teacher em 2024. A justificativa que os autores têm para escrever o artigo é que a modelagem profissional é uma das formas mais poderosas de aprendizagem na formação das profissões de saúde. E por meio da observação dos comportamentos, atitudes e valores dentro dos contextos de cenário real de prática, os aprendizes, mas não só, né, internalizam aspectos fundamentais da identidade profissional. Então, quando a gente está nesse ambiente onde a gente é o profissional de saúde, quem está ao redor está nos observando e aprendendo com aquilo que a gente faz, como a gente se comporta, o que a gente pensa. Entretanto, né, a modelagem muitas vezes ocorre como um currículo oculto. Esse é um outro conceito muito próprio da área da educação, que é tudo aquilo que é aprendido no ambiente educacional e que não está nomeado como um objetivo de aprendizagem. Então, vamos dizer que você vai para uma disciplina como a cinesiologia e não está lá nomeado como um objetivo de aprendizagem você trabalhar em equipe. Então, o professor, na hora que escreveu lá o plano de aula dele, a ementa da disciplina, quando ele elencou os objetivos de aprendizagem, ele não se ateve ao fato de que, se ele colocar os estudantes para trabalhar em grupos, de alguma forma, ele está tratando de proporcionar uma experiência de trabalho em equipe, e dentro dessa experiência, se ele for intencional, ele consegue exercitar nos estudantes, mostrar para os estudantes a importância da liderança, da boa comunicação, da transparência, da tolerância. Todas essas coisas, elas podem ser intencionalmente plantadas dentro da disciplina ou podem acontecer de maneira oculta, ou seja, elas acontecem nas experiências, mas elas não estão declaradas como objetivos, tá? É isso que a gente chama de currículo oculto. É lógico que boa parte do currículo oculto são coisas que a gente não prevê e que por isso não aparecem como objetivos de aprendizagem. Então, por exemplo, eu não consigo prever o que de profissionalismo os meus estudantes vão aprender comigo. Com o fato, por exemplo, de eu tentar sempre chegar na sala de aula antes deles, de eu estar lá esperando pelos meus alunos quando eles chegam. Eles podem reparar ou não nessa atitude, eles podem achar interessante ou não essa atitude, mas eu não consigo imaginar nem prever o impacto educacional do meu hábito de chegar na sala antes dos estudantes. Isso é currículo oculto. Então, muito do profissionalismo, muito dessa observação dos modelos, ela acontece de maneira oculta, ou seja, ela acontece como uma aprendizagem que não está prevista nos nossos currículos, tá? E esses autores, a Elizabeth e o Hug, eles fizeram essas 12 dicas com base em revisão sistemática, em entrevista com educadores que estão no ambiente clínico, que são os supervisores, os tutores de estudantes em atividades práticas, e escreveram, então, 12 dicas para potencializar o papel do professor como modelo de forma consciente, inclusiva e efetiva. Então, vamos ver o que foi que eles pensaram como dicas para nos fazer atuar como modelos admiráveis e positivos, tá bom? A dica número 1 é: aumente a consciência das pessoas sobre o impacto da modelagem profissional. Então, muito desse podcast tem a ver com isso, né? Eu tô aqui para despertar em você, para você ficar atento ao fato de que as pessoas estão te olhando, estão te observando.
estão vendo como você se veste, como você se porta, com que tom de voz você trata as pessoas, independente de quanto você precisa delas ou não. Se você chega no horário, se você chega atrasado, se você tem atitudes que são compatíveis com aquilo que a gente espera ou não de um profissional de saúde. Então, muitas vezes, quando a gente está num ambiente, a gente não percebe o grau de influência que a gente exerce pelas nossas atitudes e comportamentos. E tornar essa possibilidade consciente é também fazer com que as pessoas atuem de maneira mais intencional, no sentido de deixar claro quais são os seus valores quando o assunto é a sua profissão. Por exemplo, na clínica, os fisioterapeutas ou os outros profissionais de saúde que me escutam, que eu sei que não são só físios, a gente pode refletir sobre os nossos hábitos, né, com relação a esse comportamento, por exemplo, com atrasos, a nossa linguagem, a nossa postura, aos nossos vestimentos, como a gente se comporta nesse ambiente. E quando a gente está nesse ambiente clínico, lógico, né? Os estagiários, os colegas, o pessoal da administração, o pessoal da limpeza, o pessoal da manutenção, todo mundo está vendo você. Como gestores, por exemplo, é importante a gente discutir quais são as missões, os valores, aquilo que a equipe ou a instituição gostaria de deixar claro em termos de postura, valores que a gente tem. Vou dar um exemplo clássico, né? Todo mundo que acompanha os conteúdos do Fiz em Ortopedia sabe que é um valor da empresa a prática baseada em evidência, a autonomia profissional, o desenvolvimento pessoal. Então, quando você compra um produto do Fiz em Ortopedia, você compra esse valor, você compra essa atitude, você tem é, esse alinhamento de valores com a empresa. Então, a USP, por exemplo, ela tem lá a sua lista de valores. A USP, ela diz que ela está lá para formar líderes, para formar intelectuais, pessoas que pensam a vida, refletem, criam coisas novas, inovam nos processos. Então, a gente precisa ter, primeiro passo, primeira dica, consciência de que, independente do seu tamanho ou de estar individual ou no contexto de um grupo, todos nós exercemos influência e exemplo, bons ou ruins, a partir das nossas próprias atitudes. Então, primeira dica é: fique consciente, né, de que você está sendo observado e pode servir de modelo profissional onde você estiver. A dica número 2 é para a gente oferecer diversidades de modelos para inspirar diferentes aprendizes. Essa é outra coisa interessantíssima desse artigo. Quando a gente pensa em modelo, talvez a primeira imagem que vem à sua mente é de algo que é formatado e igual, como se fossem vários manequins, todos muito semelhantes. E o modelo, ao contrário, ele precisa ser diverso. Eu tenho visto cada vez mais isso dentro da universidade e acho que, dada a devida proporção, isso é super positivo, né? Quando a gente fala de ter pessoas negras, e eu nem sei se eu vou falar o termo certo. Gente, pelo amor de Deus, não me cancela, que eu realmente não tenho o letramento correto, provavelmente, tá? Mas ter uma mulher negra como professora na universidade, eu acho que é preta que fala. Ai, gente, oi, perdão, tá? Já me perdoem. Mas ter essas pessoas dentro da universidade, seguindo de modelo, servindo de modelo para outros, é muito importante. Se você é uma pessoa preta e só vê brancos na liderança, só vê brancos tomando conta dos processos, você talvez não se sinta devidamente representada, não tenha esse modelo de pessoa para seguir.
Isso se dá, lógico, com raças, se dá com etnias, se dá com sexo, se dá com gênero. Então, a diversidade não se trata de formatar as pessoas, ao contrário, se trata de ter diferentes inspirações para diferentes pessoas. Não é à toa que o nosso DNA se combina de formas diferentes, né? A diversidade traz para a humanidade a capacidade de se adaptar e de sobreviver, de se manter. Então, ter modelos diferentes é muito importante. E desse ponto de vista, ter um professor super organizado é bom, ter um professor que parece menos organizado, menos intencional, ter um professor que viaja, sabe? Aquele professor que viaja, ter um professor de exatas, ter um professor de humanas. Os diferentes modelos são importantes para compor a personalidade profissional dos futuros profissionais de saúde. De novo, não se trata de fechar todo mundo, embalar, rotular e deixar todo mundo igual. Não se trata disso. Eu mesma, eu vejo muito assim, hoje eu tenho uma sala de aula de 60 alunos e eu vejo na sala de aula estudantes que têm perfis totalmente diferentes do meu. Então, talvez eu, a princípio, não seja como um todo um modelo para estudantes tão diferentes de mim. Mas talvez uma coisa ou outra da minha conduta, do meu jeito de ser, sirva como inspiração e tudo bem, porque depois vai vir um outro professor totalmente diferente. Então, conviver com professores, colegas, e aqui é importante dizer isso, né? A gente ensina tolerância, é, transparência, a gente tenta valorizar a diversidade, mas no fim a gente quer que todo mundo pense que nem a gente. Então, não, no outro, no convívio com a diferença do outro, a gente também se enriquece para concordar ou discordar, para modelar ou não. Mas é importante que a gente não obrigue as pessoas a serem absolutamente iguais, pensar igual a gente. Na diversidade, a gente vai conseguir encontrar diferentes modelos com os quais a gente se identifica em termos de experiências, valores, perfis profissionais. E eu queria muito enfatizar essa dica número 2, porque eu sinto muito que a gente vive numa época em que a gente é obrigado a pensar exatamente como aquilo que todo mundo diz que a gente deveria pensar. Não dizer o que você pensa, ou não se portar diante de uma sociedade da maneira que você pensa a vida, os seus valores é um empobrecimento pessoal, mas é sobretudo uma censura velada, autoimposta, na qual a gente já perdeu a nossa liberdade de ser e de se expressar e de viver como a gente acha que é adequado, tá? E eu acho que a gente, infelizmente, vive muito essa realidade hoje, uma realidade que, de fato, ao invés da gente ter diversidades de modelos, a gente se impõe uma autocensura e deixa de compartilhar os nossos valores, as nossas atitudes, os nossos desejos, os nossos sonhos. A gente deixa de ser quem a gente é para poder não ter que discutir, não ter que se indispor com as pessoas, não ter que ser julgado, cancelado. Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Então, o oferecer a diversidade talvez hoje seja o ponto mais sensível dos modelos. Porque quando a gente obriga os outros a concordar 100% com tudo que é a agenda do mundo, a gente não está deixando o outro ser quem ele é, nem ter a experiência de encontrar outras pessoas que se parecem com ele, certo? No item número 3, a dica número 3 é sobre criar ambientes autênticos de aprendizagem baseada em trabalho. Muitas vezes a gente vai para o cenário real de prática como um profissional e esquece que esse lugar é um lugar de aprendizado e a gente pode continuar aprendendo. A gente pode continuar aprendendo a partir da experiência e da necessidade, da solução de problemas que os nossos pacientes trazem para nós, que são totalmente diferentes daquelas que a gente viu no livro técnico na faculdade, mas ainda.
esse lugar onde a gente convive é um lugar de aprendizado, de postura, de atitude. Então, a aprendizagem por observação é uma das formas mais naturais de aprendizado que a gente tem. A gente aprende quando criança sem linguagem, sem muita autonomia física mesmo. A gente aprende por observação. As crianças falam, a linguagem é adquirida por observação. Então, existe um poder muito grande de aprendizado ao estar num lugar e observar o outro. Ainda mais que somos seres sociais com partes específicas do cérebro próprias para modelar, para imitar, né? Então, é importantíssimo que esse ambiente onde a gente está seja reconhecido como um lugar onde a gente pode aprender. E na aprendizagem por observação, ela pode ser totalmente não intencional, mas ela pode ser pensada como esse lugar de aprendizado, onde tomada de decisões clínicas são compartilhadas, discutidas, onde a gente pode verbalizar os nossos raciocínios clínicos, convidar os outros para participar num atendimento da gente, né? Ver, olha, tô com uma dúvida, não sei o que, você não quer ir ver eu atendendo esse paciente? As reuniões, as discussões de caso clínico, né? Elas são espaços para a gente compartilhar diferentes aprendizados. Quando você está nesses lugares, e vou te falar de novo, né, desses conflitos geracionais que acontecem em serviços onde tem gente muito nova e muito mais velha trabalhando junto, as discussões de caso clínico são esse lugar de cada um dizer por que pensa o que pensa e faz o que faz no tratamento, na interação com o paciente. E mais uma vez, né? É um lugar para ser diverso, não é um lugar para ser formatado em totalidade, porque da mesma forma que cada um de nós tem uma personalidade, um jeito e modelaria um determinado colega, mas não outro, os nossos pacientes terão mais ou menos interação, a relação terapeuta-paciente, ela será mais ou menos positiva, favorável, interessante, na medida que somos mais ou menos parecidos com as pessoas que atendemos. Então, uma clínica pode ter como valor a prática baseada em evidência, mas a forma que cada um de nós vai fazer isso tem que ser diversa, certo? E na troca entre nós, vamos aprender diferentes formas de lidar com essa situação profissional. Aqui eu vou fazer um caso, né? Vou contar um caso. A gente trabalha no Arco, dentro de um ambiente que é uma clínica de nível secundário, um serviço de fisioterapia de nível secundário, e tem um profissional da rede pública contratado com a gente, que é o Mauro. Mauro, um beijo, querido. Você talvez nunca escute esse podcast, mas vou deixar registrado aqui o carinho que todos nós do Grupo do Ombro temos por você. Mauro é um profissional que está aí há anos de se aposentar. Ele não trabalha só como fisioterapeuta para a prefeitura, ele também atende num hospital psiquiátrico há muitos anos como fisioterapeuta. E o Mauro, ele tem assim um feeling que é um negócio impressionante. Ele olha um paciente, e ele fala assim pra gente: "Ih, vai dar problema". E é incrível, porque, lógico, né? Ele tem muitíssimo mais experiência que todos nós, e não dá outra. Então ele já fala, ó, não faça isso, não faça isso que você vai se arrepender. E, assim, 99% das vezes ele tá certo. E aí, é, essa coisa de você poder no convívio com uma pessoa e pegando, sabe? O que é que ele vê, que ele fala que vai dar errado e dá errado mesmo. Então, assim, é muito interessante a gente poder pensar que mesmo com pessoas de gerações diferentes, de formações diferentes, a gente está sempre aprendendo. E em termos profissionais, aprendendo coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Mauro, um beijo.
Dica número 4. Favoreça relações formativas duradouras, ou seja, relações que se constroem ao longo do tempo, que permitem aprofundar a compreensão sobre a identidade profissional. Tem muito a ver com o que eu acabei de contar, né? Na clínica, que a gente busque acompanhar os aprendizes, os recém-chegados, por períodos mais extensos, que a gente possa conviver mais, até para criar essa relação, né? O pessoal da atenção primária chama isso de vínculo. Então, o vínculo se faz com mais tempo. É muito difícil, estabelecer vínculos rapidamente. Eu sei que hoje em dia a gente tem uma mania de conhecer as pessoas e já dizer que ama, e aí chamar de amigo e agir como se fosse o best friend da vida, mas de fato essas relações se constroem com o tempo, né? Eu tenho uma amiga também, ela fala assim: ah, a gente vai descobrir se a gente é amiga mesmo quando a nossa amizade for colocada à prova no fogo. É isso, tem a ver um pouco com isso. Então, favorecer relações mais duradouras, mais próximas com as pessoas. Quem é gestor tem o papel aí, né, de organizar, valorizar, consolidar equipes que podem conviver por mais tempo juntas, certo? Dica número 5: utilizar a modelagem como uma estratégia para atrair profissionais para áreas carentes. Então, a inspiração que é gerada por modelos pode influenciar a escolha da carreira. Mostrar entusiasmo, compromisso com a profissão é uma forma potente de recrutar pessoas. Acho que todo mundo tem assim alguém com quem gostaria de trabalhar. Você fala assim, nossa, eu gostaria tanto de trabalhar em tal lugar, com tais pessoas. Então, ter bons modelos é muito importante dentro desse contexto. E aqui vou fazer uma comentário, né? Que é a coisa dos estereótipos das especialidades. A gente tem muitos estereótipos de quem é o perfil profissional que trabalha no hospital, de quem é o perfil profissional de que trabalha na saúde da comunidade, do perfil profissional de quem tem uma clínica de dermatofuncional. Nós temos vários estereótipos na nossa mente. Esses estereótipos têm a ver com o produto que a gente oferece, claro, sem dúvida nenhuma, mas também tem a ver com essa coisa do espelhamento, da modelagem. Então, que a gente também tome conta, mais uma vez, né? Vou voltar na dica número 2 da diversidade. Estereótipos nem sempre são super positivos. Eles atraem aquilo que é importante para aquele contexto, mas diversidade sempre será importante, significativo. Na dica número 6, crie um ambiente institucional que favoreça a modelagem positiva. Então, às vezes, há barreiras institucionais que impedem a gente de conviver, de observar, de estar atento a quem são as pessoas com as quais a gente está junto, trabalhando e estudando. Então, por exemplo, sobrecarga, um clima organizacional no qual o sucesso de um depende do não sucesso do outro, né? As promoções dependem de disputar determinados cargos e esses cargos são super exíguos e aí cria-se um clima muito pesado de competição. Essas coisas, elas inibem as boas relações e também a modelagem positiva. Na clínica, é importante a gente ter, né, situações, condições de interagir. Então, se você tem uma equipe em que várias pessoas alugam sala exclusivamente nesse lugar, nunca se encontram, então você não tem uma equipe, você não tem um colega para partilhar, para modelar. E na gestão, né, pensar que as condições de trabalho, elas devem ser pensadas para criar esse ambiente mais de aproximação das pessoas e não só de competição. Então, existem barreiras técnicas importantes, institucionais, que às vezes a gente precisa pensar, né? Então, como é que, em equipes que rodam turno, como é que uma equipe pode ser modelo da outra? Não pode, né? Porque nunca se encontra. Então, se vocês quiserem intencionalmente criar um time mais coeso, às vezes não dá, não tem a ver, mas se quiserem, tem que pensar em termos de organização, como esses modelos podem ser
valorizados, estimulados, propagados. Dica número 7. Desenvolva atributos valorizados em modelos positivos. Então, todos nós temos uma ideia do que é um bom profissional de saúde. Empático, capaz de escutar de maneira atenta e ativa, que tem uma comunicação clara, que é uma pessoa honesta, que demonstra entusiasmo pela profissão, que tem uma preocupação com a sua atualização, que de fato tem, né, substrato teórico, sabe se virar, vê um caso clínico, sabe diagnóstico diferencial, sabe recurso. Então, tem a ver, lógico, com o hard skill, com aquilo que é conhecimento técnico, mas também tem a ver com as atitudes e os valores que esse profissional tem. Então, quando a gente pensa no profissional que já está formado numa clínica, cultivar as relações humanas com pacientes, logicamente, mas também entre colegas, e quando é possível, né, quando as clínicas têm aprendizes ou jovens chegando, é importante, a gente tem que valorizar, destacar esses atributos que a gente gostaria que fossem modelados. Os gestores, eles poderiam, por exemplo, estar preocupados em oferecer educação continuada focada nas habilidades interpessoais, ainda mais quando um gestor identifica que esse é um valor para aquela equipe, para aquele grupo, para aquela instituição, tá? Dica número 8. Reflita sobre situações de modelagem negativa e transforme-as em aprendizado. Vou lembrar vocês aqui que tem um episódio que chama Caso de Bauru, alguma coisa assim. Coloca Bauru que ele vai aparecer, que é a respeito daquele episódio que teve na biomedicina de Bauru, em que as meninas incorreram em etarismo, mas pior do que isso, né? Porque, afinal de contas, de novo, né? Todo mundo pode errar e ser bem orientado para melhorar, mas as meninas foram colocar esse negócio na internet, aí virou um rolo, acabou que elas foram canceladas em rede nacional, e por fim que elas acabaram desistindo do curso, eram meninas de primeiro ano. Eu tenho um episódio inteiro falando a respeito de como uma situação como essa pode ser administrada no âmbito educacional e servir de fato como uma experiência que, apesar de negativa, a gente ensina aquelas duas estudantes, a pessoa envolvida, a turma toda, toda a instituição. Mas ali, como foi publicado em redes sociais, a coisa saiu do controle. Então, tem um episódio inteiro falando como uma situação de comportamento profissional não esperado pode ser usada como aprendizagem e quais são os níveis de comportamento profissional esperados ao longo da formação. Então, você não espera, por exemplo, que um profissional que tem 20 anos de carreira não tenha desenvolvido a habilidade de escutar bem seus pacientes, certo? Mas no primeiro ano da faculdade, no segundo ano da faculdade, isso é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo. A questão de exposição, conduta, tudo isso vai se formando ao longo da graduação. A gente espera que ao final da graduação isso esteja mais consolidado, mas existe um tempo para se desenvolver o profissionalismo. Então, em que momento um incidente pode ser aproveitado de maneira positiva para gerar aprendizagem? Então, mesmo comportamentos inadequados, eles podem gerar reflexão, discussão. As falhas devem ser reconhecidas, devem ser conversadas de maneira aberta para poder todo mundo pensar numa solução, num aprendizado. E a cultura de devolutivas, de feedback com segurança, né? Porque muitas vezes você pode receber um belo de um feedback, né? Quando você está errado, mas não se trata disso, ao contrário, as pessoas que estão responsáveis por fazer a administração dessa crise, elas têm que ter bastante habilidade para entender em que momento isso aconteceu, qual é a gravidade, qual vai ser a punição, qual vai ser o aprendizado que vai ser tirado disso. Então, mesmo nas situações negativas, é possível que a gente faça uma análise e que a gente se eduque
para ter comportamentos profissionais mais positivos, seja no ambiente educacional, seja lá onde a gente trabalha. Dica número 9: estimule a reflexão ativa sobre a modelagem, ou seja, a reflexão torna o processo de aprendizado mais consciente e favorece as escolhas intencionais. Ou seja, a gente deveria estar convidando os jovens colegas para refletirem sobre os comportamentos observados. A gente devia criar espaços formais para essa reflexão sobre prática e que ambiente de trabalho nós queremos. E é curioso isso aqui porque o professor tem um papel muito importante, né? Não é incomum que a gente receba estudantes até que venham até nós e critiquem um outro colega. Então, o estudante falando assim: ah, é porque sinto saudade de você, você era organizada, fulano de tal é desorganizado. O professor, o papel dele não é nessa hora se juntar ao aluno para falar de um colega, certo? O papel do professor nessa hora é ser um bom modelo, é destacar a diversidade, que é você ter que se organizar independente da organização do professor, é você destacar outra qualidade do professor que está sendo criticado. Ó, é verdade, mas veja. Esse cara sabe muito desse negócio, né? Está aproveitando para aprender isso. Então, que a gente tenha a capacidade de servir como esta pessoa que ajuda o outro a refletir, lógico, sobre aquilo que é negativo, mas sobre outros pontos de vista da situação. Número 10, dica número 10. Modele comportamentos que promovam cultura de cuidado e respeito. Ou seja, o ambiente é modelado pelo comportamento coletivo. Se todo um ambiente é muito competitivo, é bem provável que todo mundo esteja agindo de uma maneira que você olha e rapidamente identifica os comportamentos agressivos, os comportamentos é, de tentar se dar bem, de tentar ganhar posições. Esse é um comportamento coletivo. Se a organização ela é competitiva, as pessoas serão competitivas. O meio estimula, né, os comportamentos. Modelos positivos fortalecem culturas saudáveis. Portanto, você ser um bom exemplo dentro de um lugar onde você não está reconhecendo na maioria das pessoas, na maioria dos comportamentos, essa coisa mais positiva, é você dar um exemplo. Eu sempre falo muito isso para, principalmente nas questões de conflito geracional, que a gente sempre deve ser determinado, firme no propósito de agir de maneira positiva, de maneira atualizada, de começar a demonstrar os nossos resultados para servir de modelo para os outros colegas. Então, criar esta cultura de cuidado, de respeito, começando por fazer muito bem a sua parte, independente dos outros, né? Então, respeitar os membros da equipe, apesar deles pensarem ou agirem diferentes, de forma diferente de você. E para quem é gestor, é lógico, né? Ter quais são os padrões claros que essa instituição, que esse local deveria ter e intervir de maneira importante nos desvios de conduta. Todo mundo que é professor e que tem um grupo de pesquisa sabe do que eu estou falando. Tudo está funcionando bem, mas de repente tem alguém que começa a dar problema no meio do grupo, e essa é uma hora importante de ir lá e, de maneira objetiva, clara, reflexiva, intervir. Então, promover essa cultura de cuidado, de respeito entre todos, inclusive, de novo, usando, né, as experiências negativas para aprendizado, mas sem diminuir, sem machucar as pessoas. Dica número 11, estamos quase no fim. Os modelos podem apoiar a sustentabilidade e o bem-estar profissional. E aqui eu vou contar outro caso. A gente tem aqui o professor Troncon. O professor Troncon, ele é já um sênior, é um professor titular. Ele é reconhecido no Brasil todo como um professor muito querido, dedicado, modelo para muitos professores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e de todo o Brasil na medicina. E ele diz que a gente trabalha a maior parte
das coisas que nos dão prazer na universidade, elas são um trabalho que incorre em salário imaterial, coisas para as quais você não ganha. Boa parte daquilo que nos dá felicidade no trabalho na universidade é um trabalho que a gente faz e não ganha nada mais para fazê-lo, certo? O nosso envolvimento, por exemplo, com o desenvolvimento docente na faculdade, a gente não ganha nada a mais para fazer isso. Tá dentro do nosso salário. Mas é talvez uma das coisas que mais me dá alegria hoje é poder ajudar, compartilhar com outros colegas aquilo que eu venho aprendendo como ser, sobre como ser uma professora melhor. E aí tem esse salário imaterial. Eu ganho algo que é para além do dinheiro e que o dinheiro não paga de fato. Então, mostrar, né, como essas coisas podem nos ajudar dentro do trabalho, mostrar como essa cultura de modelagem positiva, como encontrar os nossos modelos positivos dentro do nosso trabalho, nos ajuda a manter equilíbrio, nos ajuda a entender como lidar com as pressões, como buscar essa atualização constante. Isso tudo é muito importante dentro desse ambiente onde a gente está. Então, é curioso, por exemplo, quando eu vou para um curso, no curso, na semana passada eu estava no curso da ENCOURS. E quantas pessoas me veem lá e sentada como uma estudante, eu sei que eu, de alguma forma, mostro para elas quais são os meus valores pessoais e que eu atuo ali como um bom exemplo. As pessoas querem tirar fotos, querem dizer, olha, eu tô aqui aprendendo junto com ela, ó. Ela é boa, mas eu também tô aprendendo, tô no mesmo nível, tô junto com ela aqui. Então, essa coisa de que ser um bom modelo aonde você vai mostra, né, como que a gente pode viver bem dentro da nossa profissão. Então, compartilhar as nossas estratégias, quando eu falo, por exemplo, de como eu organizo a minha agenda, de como eu dou conta das coisas, embora esse não seja o melhor momento da história para eu falar disso, porque eu estou num mês que eu realmente me passei completamente e não tô conseguindo ver meus amigos, não tô conseguindo brincar com meus gatos. Assim, esse momento eu tô um péssimo exemplo dessa coisa do bem-estar profissional. Eu não tô servindo de exemplo para ninguém disso aí. Não tô aqui contando os dias até 10 de dezembro. Mas assim, quando a gente consegue ser esse bom exemplo, a gente consegue compartilhar as estratégias de bem-estar, de organização pessoal, de soluções de conflito, incentivar, né, essa partilha é bom para a gente pensar que todos temos que cuidar da nossa saúde mental, das nossas relações pessoais, para além do trabalho. Então, os modelos também podem mostrar como a gente lida com essas questões que estão para além do ambiente profissional, mas que fazem parte da vida como um todo. Porque, né, não existe essa coisa de vida pessoal e profissional. A gente é uma pessoa só e tem que saber lidar com essa coisa toda. E nesse momento, não me modele. Dica número 12 e última. Cuide de si mesmo para continuar sendo um bom modelo. Então, o autocuidado é uma condição para o cuidado do outro. Eu sempre falo isso, né? Para servir, é preciso ser forte. Se você não tem condições financeiras de dar conta das suas próprias obrigações, como você pode estar ajudando financeiramente outras pessoas, ou animais, ou causas? A gente não consegue ajudar o outro se destruindo. A gente não consegue ajudar dando dinheiro para alguém se você não consegue botar a cabeça no travesseiro porque você mesmo está sem as suas contas pagas. Então, para servir, é preciso estar forte, é preciso ser forte, é preciso ter o que vai ser oferecido. Então, reconhecer os próprios limites é parte da postura profissional. Então, em vários momentos eu falo isso, gente, eu tenho muito mais preocupação em ser uma boa pessoa do que em conhecer algumas cartilhas de boas práticas, questões que estão sendo discutidas na sociedade
em termos de quais palavras posso usar, não posso usar. Eu acabei de falar, né? Eu não tenho letramento racial. Por quê? Porque quando eu olho para mim, eu me sinto uma boa pessoa, independente da cor da pele dos outros, sabe? Então eu me preocupo muito mais em continuar sendo uma boa pessoa, independente do outro, do que exatamente me alinhar a uma determinada, vamos dizer assim, uma determinada filosofia de outra pessoa ou de um outro grupo. E isso é uma coisa só minha, tá? Ninguém precisa fazer isso, não. E a minha maior preocupação é ser boa, é ser uma boa pessoa. E para ser uma boa pessoa, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem. Esses dias eu estava passando por um aborrecimento pessoal e estava lá no curso da CULS e uma colega me pediu para tirar uma foto e eu não estava bem. E aí eu respondi rápido: não, eu não tô com cabelo bom. Na verdade, não tinha nada a ver com o cabelo. Eu tava só ali no celular resolvendo um problema. E quando ela me pediu para tirar a foto, eu tive uma postura que eu não gosto, não quero para minha vida. Não porque tem a ver com o que os outros vão pensar de mim, mas porque tem a ver com o que eu penso de mim. E eu fiquei mal, fiquei arrasada. Eu falei assim, gente, por que que eu me comportei desse jeito? Então, assim, quando você não tá dando conta de cuidar de si mesmo, quando você não tá dando conta de administrar os seus problemas, o seu cansaço, o seu estresse, a sua sobrecarga, quando você não está pronto, bem, você não consegue ser um bom modelo, certo? Em algumas instituições, a gente tem ajuda. Tem lá um grupo que apoia. Por exemplo, quando eu tenho problemas, quando eu estou muito sobrecarregada com algum estudante que está precisando de mais atenção, de mais apoio, eu tenho na universidade o CAEG, que é um grupo que apoia os docentes a lidarem com situações específicas de aprendizado. Se eu tô muito cansada, muito sobrecarregada, eu tenho um grupo de amigos para quem eu posso correr e pedir socorro. E é importante que a gente tenha essa percepção dos nossos limites para que a gente também possa ser generoso com a gente mesmo quando a gente não está pronto a servir de modelo para as pessoas, né? Porque nem sempre a gente está pronto para servir de modelo para as pessoas onde a gente está. Às vezes é dentro de casa, e aí tem a questão da segurança emocional, né? Os de casa comem por último. Então, às vezes, a gente acaba estourando em casa, sendo mais difícil, mais chato, mais cansado, mais ranzinza em casa do que no trabalho, porque a gente tem uma segurança emocional entre aqueles que a gente escolheu para estar na nossa intimidade. Mas a gente precisa tomar cuidado também, porque esses também são relacionamentos que precisam serem cuidados. E aqui vou começar a concluir esse episódio, né, com a conclusão que os autores fizeram sobre a modelagem profissional como uma ferramenta educativa potente que fica muitas vezes subutilizada porque está nesse currículo oculto, mas todos os professores, colegas, todos nós que estamos convivendo uns com os outros, somos modelos positivos ou negativos para os demais e tornar esse processo consciente, estruturado, alinhado com valores humanísticos é um caminho promissor para formar profissionais de saúde mais competentes, mais resilientes, mais engajados com a própria visão que nós temos da profissão. Aqui eu quero deixar um abraço muito apertado para todos os professores do ensino superior, das profissões de saúde, mas de todas elas, porque a gente vive num país em que a profissão não é valorizada, podem falar o que for, dar a carteirinha que for, a profissão de ser professor no Brasil não é uma profissão de prestígio exatamente, como pode ser em outras culturas, no Brasil não é. Pelo contrário, você entra na internet hoje, todo mundo diz que se você é um faixa amarela, você pode ensinar um faixa branca, que qualquer um pode ser um professor, venda seu curso digital. Então, eu sei os apertos que a gente passa, a nossa responsabilidade de servir de bons modelos, de sermos inspiração para os nossos alunos. Então, quero deixar o meu abraço e a minha solidariedade a todos os professores do Brasil. Antes de fazer aqui o resumo das 12 dicas, registrar a minha admiração
e a minha, o meu sentimento de compartilhar essa profissão tão especial que é ser professor com vocês, todos, viu? Então, um abraço muito forte para todos os professores do Brasil. Tamo junto. E Ai, vou ficar emocionada. Como parte final desse episódio, então vamos resumir as 12 dicas. A dica número 1: aumente a consciência das pessoas a respeito do impacto da modelagem. Ofereça diversidade. Essa que é a dica que eu queria destacar. Gente, não é para ser todo mundo igual. É na diversidade que a gente vai inspirar os novos. É na diversidade que a gente vai dar a oportunidade das pessoas que são diferentes da gente se verem no mesmo lugar, se verem crescendo, se verem melhores. Crie ambientes de aprendizagem baseada em trabalho, é a dica número 3. A dica número 4 é favoreça as relações formativas que sejam duradouras, né? Equipes, grupos que trabalham por mais tempo. Dica número 5, utilizem a modelagem como estratégia para atrair profissionais para áreas que podem, inclusive, estarem carentes de bons profissionais. Dica número 6, crie um ambiente institucional que favoreça a modelagem positiva. Dica número 7: desenvolva atributos valorizados nos modelos positivos. Dica número 8: reflita sobre as situações negativas, aquelas que são modelos que a gente não quer repetir. Dica número 9: estimule o processo de reflexão ativa sobre modelagem. Dica número 10: modele comportamentos que promovam uma cultura de cuidado e de respeito. Dica número 11: modelos podem apoiar a sustentabilidade e o bem-estar profissional. E a dica número 12: cuide de si mesmo para se tornar um bom modelo. Para servir, é preciso ser forte. Que todos os nossos professores sejam fortes no seu propósito. Muito obrigada a você que escutou o episódio até aqui. Desculpem aí qualquer coisa. E um grande abraço. Deixe seu comentário lá no Spotify, no Reels. Manda mensagem, sinais de fumaça. Vejo vocês no episódio número 100 do podcast Aprender e Ensinar, com mais 12 dicas. E o que será que vem por aí, não? Beijo, tchau!